Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de artesanato aqui do canal. Eu sou Adriana Miranda, professora de artesanato, mentora de transformação pessoal e terapeuta integrativa. E por aqui você encontra não só aulas de artesanato, como também materiais e muitos conteúdos para falar a respeito da transformação mental, porque como eu gosto de dizer sempre, a gente só transforma aquilo que a gente conhece. E o artesanato, aqui você vai encontrá-lo como uma ferramenta terapêutica para te auxiliar a sair aí de espaços de ansiedade, depressão e ter uma vida mais leve. Então fica comigo se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto, porque hoje o vídeo vai ser sobre dicas de artesanato. Vou trazer aqui para vocês uma dica que vocês me pediram numa enquete que eu realizei lá na minha outra rede social. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber todas as notificações, curte o vídeo para a plataforma entender que esse conteúdo é interessante para você e entregar para muito mais pessoas. Vamos juntas? Vou fazer um vídeo sobre uma dica muito importante, principalmente para quem está começando no artesanato, que é a pintura interna das peças. Para fazer a pintura interna bonita, sem deixar marcas, sem deixar nenhum tipo de imperfeição. Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então é pegar o meu pincel, vou usar aqui o que eu mais gosto de fazer para fazer a parte interna e vou umedecer o meu pincel. Eu nunca vou usar o meu pincel seco para fazer pintura, porque senão eu carrego demais a cerda e aí quanto mais tinta eu colocar na minha madeira e depois vier com o rolinho em cima com muita tinta, mais textura vai ficar, sabe aquela pintura que fica cheia de bolinha? É porque você colocou tinta demais com o pincel, carregou demais e aí depois você veio com o rolinho de espuma e de repente o rolinho não sendo novo, a espuma não estando naquelas condições que eu falei para você, e aí cria-se aquele monte de bolinha que não deixa a pintura perfeita, tá? Então a primeira coisa, umedece lá o seu pincel, coloca um paninho de espuma, deixa o paninho sempre do lado, olha, tira bem o excesso de água, a sua cerda do pincel tem que estar úmida, não é para estar molhado, tá? Tirei o excesso, eu vou carregar a cerda do meu pincel com a tinta para fazer a pintura. Carrego a tinta dos dois lados, sempre dos dois lados. Ó, carreguei. Eu venho, deixa eu colocar de uma forma que vocês consigam enxergar aqui. Eu vou ficar em pé. Eu venho sempre lá do fundo, carrego sempre passando nas beiradas primeiro e subo. Olha, sempre sem deixar excesso de tinta, vai carregando e vai puxando a sua pintura. Acho que assim vocês conseguem enxergar, olha. Puxa bem. Eu sempre faço os cantos primeiro. Sem dar, não precisa colocar muita tinta. E nas beiradinhas aqui, olha, nas emendas, nesse ângulo de 90 graus, eu sempre puxo para não deixar excesso de tinta. Cuidado para não fazer isso daqui que eu acabei de fazer, senão você mancha o teu trabalho. Estica bem, tá bem esticadinho, sem excesso de tinta. O que você vai fazer? Você vai pegar lá o seu rolinho de espuma que tá seco, pega álcool
dá uma leve borrifada, só para dar uma umedecida na cerda, na espuma desse rolinho. E você vem aqui e passa esse rolinho. Assim você evita de deixar marca e a espuma do seu rolinho não vai ficar muito molhada, porque quanto mais molhado, mais a sua tinta vai criar textura e vai formar bolinha, tá? Então não é para deixar encharcado a espuma do seu rolinho. Por isso que eu gosto de usar o álcool. E aí, olha, essa parte já ficou boa. O que eu vou fazer agora? Vou secar e vou fazer a lateral oposta. Depois eu vou fazendo todas as laterais e por último eu faço a parte de baixo. Por que eu deixo a parte de baixo por último? Porque a parte de baixo é a que mais aparece, então é a que tem que estar mais perfeita. Então eu sempre deixo ela por último. Passei a primeira demão, eu vou lixar e aí sim eu venho com a segunda demão. Por isso que eu não preciso me preocupar em carregar muito a cerda do meu pincel e colocar muita tinta. Se eu depositar muita tinta, já querendo fazer uma cobertura perfeita na primeira demão, eu deixo a minha pintura com aquelas bolinhas. Não é isso que a gente quer, tá? Então vamos acelerar o vídeo aqui para que vocês vejam como que a gente faz toda a pintura interna. Duas coisas que eu quero que vocês percebam aqui. Eu passei então a primeira demão, passei dos dois lados opostos, depois passei dos dois lados opostos e por último passei embaixo. Percebam que cada vez que eu vou passar o rolinho e a parte da espuma que tem essa parte do cabo vai encostar, eu viro o meu rolinho de espuma, que é para não bater a parte do plástico na pintura. Outra coisa que eu quero que vocês percebam, eu não pintei a parte que faz o encaixe da madeira que vai, da divisória que vai aqui dentro. Eu nunca pinto essa parte interna, por quê? Eu vou encaixar aqui a minha madeira, se eu pintar,
essa parte corre o risco da tinta eu vou pintar essa parte e eu vou pintar a parte do encaixe, a tinta vai criar um relevo maior e eu posso correr o risco de não conseguir encaixar isso daqui, tá? Já aconteceu comigo, logo que eu comecei no artesanato, eu recebi uma encomenda para fazer aqueles suportes de carrinho. E aí, aquele suporte, ele é todo cheio de encaixe dessas partes de madeira. Elas encaixam, né? Assim, aí vem outra madeira e encaixa ao contrário. E eu pintei tudo, por dentro, todas as beiradinhas, eu pintei, lixei. O que aconteceu? Não encaixou quando eu finalizei a pintura. Pintei, era branco ainda, eu pintei 3 demãos, 4 demãos de branco. Essas demãos de tinta que a gente vai passando, vai criando um relevo maior. Então, às vezes, 1 milímetro maior, se o encaixe da sua madeira é bem justinho, essa parte que precisa encaixar não entra. Então, não pinta essa parte do encaixe, não vai aparecer. Olha, eu vou colocar para vocês verem. Quando você colocar a madeira aqui, olha, não vai dar para perceber que essa parte do encaixe não está pintada, tá? Então, eu nunca mais pintei essa parte de dentro. E outra dica que eu quero dar para vocês, quando vocês perceberem que o pincel começa a secar e a tinta começa a agarrar, vocês viram que eu peguei o meu borrifador de álcool, vim aqui na minha bandejinha, borrifei álcool aqui na beirada e umedeci novamente o meu pincel. Por que eu não faço isso com a água? Porque a água deixa mais encharcado. O álcool ele vai evaporar rápido e aí o meu pincel não fica encharcado, tá bom? Então essas são as dicas. Eu vou terminar de fazer agora a pintura. Agora que eu fiz a primeira demão, o que eu vou fazer? Vou pegar uma lixa, eu gosto da lixa 400. Vou pegar essa lixa que tem a espuminha atrás, que é a lixa portuguesa, vou lixar bem lixadinho para minha peça ficar bem lisinha, tiro a poeira e passo a segunda demão. Aí a minha peça fica perfeita, tá? Vou acelerar o vídeo novamente.